Ok, eu voltei agora para explicar algumas outras situações onde a gente pode usar o feedback, né, o biofeedback. A primeira parte que eu falei é que o biofeedback está olhando o relacionamento entre a respiração e o batimento cardíaco, né? Se a gente está se sentindo muito ansioso, muito estressado, o batimento cardíaco fica mais rápido, o sistema simpático fica ativo e muda a respiração, muda a tensão nos músculos. Muitas vezes a gente começa a sentir aquela tensão nos músculos da cabeça. Tem gente que força aqui o maxilar e começa a ficar com muita dor, aí causa um monte de dor de cabeça, aquela dor de cabeça de tensão que vem por essa parte aqui, dor no pescoço, às vezes é muita dor até nos ombros ou nas juntas, né? Porque o corpo carrega a maioria da tensão nessa parte aqui, muitas vezes até nas costas. E então, o que a gente está tentando fazer quando a gente começa a explicar para o paciente que a gente precisa mudar a respiração é para que o cérebro aprenda a responder, a fazer com que o corpo comece a relaxar todas as vezes que você começa a respirar com um ritmo mais lento, né? Então, vamos dizer que você sente ansioso, ansiosa porque tem ansiedade social, que é o que a gente chama aqui de social anxiety. Eu não sei se o termo é o mesmo em português. Então, significa que toda vez que você está numa situação social, uma festa, ou você está indo, vai ter que falar em público, o corpo começa a ficar aquela tensão, o coração dispara e fica aquela coisa desconfortável, né? Então, o que a gente tem que fazer é começar a reprogramar o cérebro para fazer algo diferente, para responder àquela situação de forma diferente. Então, o que eu falo para meus pacientes é que a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que é o ritmo de respiração que vai funcionar bem para você. Porque cada pessoa tem um ritmo diferente. Eu, por exemplo, eu começo a sentir que meu corpo está se acalmando quando eu respiro 5 vezes em 1 minuto. Então, 5 respirações em 1 minuto. Para algumas pessoas falam, o que é isso? Significa que você vai respirar lentamente quando você está inspirando e quando você vai expirar lentamente também. Não é somente que você tem que levar mais tempo inspirando e mais tempo expirando, mas se você inspirar muito ar de uma vez, você vai encher os seus pulmões muito rápido. Então você tem que saber quanto ar que você está levando, que você está inspirando, e a quantidade seja bastante confortável, ou se você consegue respirar assim. Porque às vezes as pessoas, não é nem conseguir, às vezes a pessoa fala, eu posso respirar mais devagar, né? Levar mais tempo respirando, e na verdade o corpo não está adaptando muito bem. O que a gente está tentando ver é se quando você respira devagar, você começa a ver que a respiração sobe e desce, e de repente o coração está subindo e descendo junto com a respiração. É algo assim super interessante de ver. Então, uma coisa que eu notei é que as pessoas que, na verdade, muita gente vai a psicólogo ou a um terapeuta, e os terapeutas falam para as pessoas, olha, vamos diminuir a respiração, porque se você respirar mais devagar, você vai se sentir melhor. E pouca gente, na verdade, entende por que acontece isso. E eu percebi que quando eu consigo mostrar para os meus pacientes, olha o que teu corpo está fazendo, eles entendem melhor. Uma coisa que a gente vê muito, que eu vejo muito, é que quando a pessoa está respirando devagar, você vê o corpo, ok, vamos fazer com que a respiração comece a diminuir o batimento cardíaco, e tem, na verdade, um gráfico no programa que eu uso, que mostra um pico se formando, tá medindo frequências do coração, mas mostra aquele pico e mostra que a pessoa está com o corpo relaxando. Aí, às vezes, eu vejo aquele pico, né, na parte verde do programa, e de repente eu vejo o pico azul também subindo.
E isso geralmente tem a ver se a pessoa está sentindo muita dor ou se ela está sentindo, ou, não sentindo, mas ela está se distraindo com algum pensamento, está se preocupando com alguma coisa ou está distraída com outra coisa. E aí a pessoa consegue ver como que às vezes a sua mente, o pensamento que você tem, consegue interferir com a tua habilidade de fazer com que o corpo fique em equilíbrio. Então esse conhecimento de saber que isso acontece ajuda muito no processo seguinte, que é ajudar a pessoa a fazer, a usar a respiração no momento certo. Então, quando você usa a respiração todos os dias para poder praticar, você tem que, é como um músculo, é exatamente um músculo. Se você não se exercita todos os dias, aquele músculo vai ficar fraco. Então, o cérebro aprendeu a lidar com o estresse de uma certa forma. Tipo, todas as vezes que eu tenho que falar em público, eu fico ansioso, o meu coração começa a bater, eu fico achando que eu não vou conseguir fazer as coisas direito. E pronto, de repente eu fico naquele estado de ansiedade. Eu acabo lidando com aquilo, a minha vida inteira eu lidei, tudo bem, eu tenho que lidar com a ansiedade. O problema é que quanto mais você lida com a ansiedade, mais, ou na verdade menos, você consegue lidar com isso no futuro. Porque a maioria das pessoas, o que elas fazem, elas tentam, em inglês, avoid, elas tentam evitar confrontar ou fazer ou estar numa situação que faça com que elas se sintam ansiosas. Na verdade, quem quer se sentir ansioso? Ninguém, né? Então, quanto menos você confronta aquela situação, mais o teu corpo decodifica aquilo como eu não tenho condição de lidar com aquilo, né? E isso é interessante de ver muitas vezes, porque tem gente que tem que falar em público porque é o trabalho deles, eles gostam até, acham que são bons de falar em público, as mulheres, os homens pensam, tá tudo tranquilo, eu sei lidar com isso, mas intelectualmente está tudo bem, eu não estou ansiosa. Mas aí eu vou lidar com aquilo, meu coração começa a disparar, eu começo a ficar nervosa. E por quê? Isso é porque o cérebro antecipa as coisas. E aprendeu, foi decodificado, aprendeu aquele programa que toda vez que eu vejo aquela pessoa, ou toda vez que eu faço isso, eu fico ansiosa. Então o que a gente tem que fazer é reprogramar o cérebro. E a forma mais eficiente de reprogramar o cérebro é lidar cara a cara com os medos que a gente tem, com os problemas que a gente tem. Porque o cérebro tem que aprender que não tem problema a gente se sentir nervoso. Ficar nervoso é algo normal. Se sentir ansiosa por alguma coisa é normal. Quantas vezes a gente vai passar por estresse, por ansiedade, por medo, vai se sentir deprimido, vai se sentir eufórico, vai se sentir feliz. Existe um porquê de todas essas emoções existirem, porque se a gente não fica ansiosa, por exemplo, porque vai ter um exame, um teste a fazer para a faculdade, imagina, porque eu não vou ligar para isso, não vou nem estudar, porque não tem problema, ou sei lá, qualquer situação, às vezes, que é importante que a gente se sinta ansioso, é importante que a gente fique preocupado, porque vai fazer com que a gente preste mais atenção nas coisas, certo? Mas o problema é que se isso acontece toda hora e você não consegue controlar, quando, tipo assim, sentir ansiedade e você consegue controlar para descer, isso vai acontecer toda hora e o cérebro vai automaticamente sempre fazer você ficar ansiosa ou ansioso em situações que você não quer ficar. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com isso. No momento que passa aquele pensamento pela cabeça e você fica lidando e começa a pensar nos problemas, mais você vai ficar ansiosa, mais você vai ficar estressado. Então, o que você tem que fazer naquele momento é falar o seguinte: eu não vou pensar nisso, vou me dar 10 minutos, 15 minutos, o que quer que acha que meu corpo precisa, e eu não vou pensar nisso, eu vou redirecionar o meu pensamento em alguma coisa diferente, e eu vou começar a respirar, porque eu sei que a respiração faz com que meu batimento cardíaco diminua. Então, eu vou conseguir fazer com que esse sistema simpático fique num patamar que eu consigo lidar. Então, no momento que a gente para, a gente começa a respirar, a nossa mente vai começar, tá louca?
é muito desconfortável, eu não consigo sentir isso, não dá... Pensa em alguma coisa, sai daqui. Então a mente vai começar a fazer aquela briga com você. Vai começar a falar, não quero isso, não quero isso. E o cérebro vai começar a responder, porque aqueles pensamentos estão fazendo com que você comece a se sentir mal, se sentir desconfortável, né? Então, modifica aquele pensamento. Fala assim, você quer saber de uma coisa? Eu já me senti assim várias vezes. Sempre vai embora. E eu sei que se eu esperar aqui um pouquinho, se eu respirar um pouquinho, isso vai melhorar. Aí, redireciona o seu pensamento. Pensa, de repente, imagina que você está num lugar tranquilo, imagina... adiciona vários detalhes para aquele pensamento. Ou começa a pensar numa memória que foi muito boa, que fez você se sentir feliz, fez você se sentir calmo. Ou pensa num filme que fez você se sentir alegre, sorrir. O que eu quero é que o seu cérebro comece a relacionar, a perceber que toda vez que você respira de uma certa forma, você quer se sentir de uma certa maneira, você quer estar foque no seu pensamento em algo positivo. Então, toda vez que você começar a respirar dessa forma, começar a redirecionar o seu pensamento e começar a focar em coisas mais tranquilas, o seu cérebro vai começar a ficar menos e menos tempo naquele estado de ansiedade, menos e menos tempo naquele estado de dor e de tensão. Quanto mais você respirar, mais você vai aumentar a sua resiliência emocional. E é isso que você está precisando fazer, é isso que o cérebro precisa, é ficar com aquela resiliência de saber que eu tenho como lidar com isso. Eu sei lidar com isso. Isso é ruim, isso me faz sentir mal, mas eu não preciso ficar em pânico. Eu sei que isso vai passar em algum momento e tudo que eu preciso fazer é deixar meu corpo tranquilo e acalmar a minha mente. E basicamente é muito do que eu faço aqui com o meu trabalho, é ajudar as pessoas a usar a respiração como uma ferramenta para acalmar o corpo naquele momento. E o goal final que a gente precisa fazer é com que o cérebro aprenda que a respiração acalma o corpo e vai fazer com que você aprenda. Agora, o que está fazendo essa ligação entre o corpo e o cérebro é a mente, são os pensamentos. E isso é uma outra etapa que a gente trabalha aqui com o biofeedback, ok? Espero que isso tenha ajudado um pouco. Tchau!